Querido povo santo, Shalom. Como você está, hein? Como está a sua fé? Vamos pensar sobre isto hoje? Então vamos lá, nós vamos meditar em 4 versículos de Êxodo 14. Vai, abre a sua Bíblia aí. Segundo livro da Bíblia, Êxodo, capítulo 14, verso 1. Diz assim: Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel que voltem e que acampem diante de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele assentareis o campo junto ao mar. Eu quero que você preste atenção nisso aqui hoje, que eu aprendi uma coisa num livro que eu li sobre Pi-Hairote. Você já ouviu falar sobre o significado desta palavra, deste lugar? Então você lembra, você sabe que esta passagem se refere à saída do povo de Israel do Egito. Moisés acabou de sair do Egito e está com o povo a caminho da terra prometida. E aí o Senhor vem e fala com ele. Moisés, fala aos filhos de Israel que voltem e que acampe diante de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele assentareis o campo junto ao mar. Então o Senhor estava mandando o povo se acampar num local chamado Pi-Hairote. E o que significa Pi-Hairote? Exatamente beco sem saída. Você já passou por uma experiência na qual você diz assim: eu estou num beco sem saída? Pois era a situação de Israel. Era a situação de Israel. Na frente tinha mar, atrás tinha um exército bem armado, o exército do faraó, o exército do Egito. Então veja a situação, era perigo por todos os lados. Voltar dava de cara com o exército e a destruição. Seguir em frente dava de cara com o mar. Então, beco sem saída. Corremos o risco de situações assim. Mas e aí? O que fazer numa situação dessa? Quando não há saída, quando estamos num beco que chegou ao limite, acabou, não tem mais, não continua mais, o caminho acabou, não temos para onde correr. Aí vamos agora para Êxodo 14, 20 e 21. Ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. E a nuvem era escuridade para aqueles, ou seja, para os egípcios, mas para estes esclarecia a noite. Então, havia a nuvem acompanhando o povo de Israel, a nação de Israel, e essa nuvem era escuridade para os egípcios, e estava entre os egípcios e Israel. Mas ela era escuridade para os egípcios, ela escurecia tudo lá para eles. E ela esclarecia a noite para o povo de Israel. De maneira que em toda a noite não chegou um ao outro. Por quê? Porque o exército estava na escuridão, era noite. E a nuvem tapou tudo que era claridade, claridade de estrela, de lua, cobriu tudo, ficou tudo escuro para os egípcios e tudo claro, apesar de noite, para o povo de Israel. Verso 21. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental
toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco e as águas foram partidas. Quando você chega numa situação de beco sem saída, é hora de você sair do homem natural e se tornar um homem sobrenatural. É hora de usar o sobrenatural. Então Moisés aqui estendeu a mão sobre o mar e o mar abriu o caminho. O Senhor fez um vento forte vir e o vento abriu o caminho no mar. Então agora não era mais mar, agora era caminho na frente do povo de Israel. Lembrando aí que Moisés estendeu a mão, mas na mão dele tinha o cajado. Na mão dele tinha a vara do Altíssimo. Na mão de Moisés tinha um bordão. Eu acho que nem era cajado, porque ele não cuidava de ovelhas. Eu creio que era um bordão mesmo. Era uma vara, né? Era uma vara. Não tinha aquele gancho do cajado. Então Moisés estendeu e o anjo então viu o poder e a autoridade de Moisés. O mar viu o poder e a autoridade de Moisés. E aí o mar se abriu. Então preste atenção. Quando nós estamos numa situação sem saída, é hora de nós irmos para o sobrenatural. É hora de nós termos fé a qualquer custo, porque não tem outro jeito. Só a fé. Diante da fé, o mar abre. Mas se não tiver fé, então estamos perdidos. Ou de um jeito ou de outro vamos sucumbir. Mas o Senhor não deixa seu povo ficar numa situação dessa para fracassar, mas para desenvolver o sobrenatural. Porque o Senhor é sobrenatural e os seus filhos precisam também viver, andar, caminhar no sobrenatural. Vamos procurar desenvolver o sobrenatural? Vamos nos interessar por este assunto, porque nós vamos precisar muito disso, principalmente daqui para frente. Querido Pai, obrigada, porque não há beco sem saída para o Senhor. Não há beco sem saída para os filhos do Altíssimo que confiam no Altíssimo. Não há limite para bloquear os filhos do Altíssimo. Oh, Pai, que maravilha! Diante de tantas coisas que podem acontecer, os teus filhos não precisam se sentir encurralados, não precisam ficar encurralados, porque tu colocas à nossa disposição o sobrenatural. Obrigada, Pai. Nós queremos também, sob a tua palavra, atravessar os mares, andar à luz da nuvem que brilha, que esclarece toda a noite. Pai, obrigada porque o sobrenatural está reservado para nós. Obrigada porque nós podemos romper. Obrigada porque tu nos ensinas. Obrigada porque nos deste um recurso chamado fé. E com essa fé nós podemos vencer. Nós podemos ver a vitória onde ninguém acreditava mais. Onde ninguém esperava que houvesse um escape. Tu deste vitória. Louvado seja o nome do Senhor, que agiu no meio do povo de Israel e que age no meio do seu povo agora. Oh, Pai, abençoa essa pessoa que está me ouvindo. Leva a desenvolver a fé, do jeito que eu quero que a minha fé seja desenvolvida. Eu quero viver no sobrenatural. Eu quero caminhar no sobrenatural, Pai. Leva essa pessoa também, Pai. E guarda ela agora. Guarda ela. Mostre a saída para ela, Pai. Mostra a ela que há pelo menos uma saída. No mínimo há uma saída. E às vezes muito mais que uma.
O Eterno te abençoe, te guarde, o Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre ti, o Eterno sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Grande abraço e até o próximo áudio, permitindo assim o nosso querido Pai. Amém.